Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Olá, queridos ouvintes do Perdidos na Estante. Estamos aqui mais uma semana com o seu podcast de literatura e adaptações literárias favorito, para discutir algumas questões filosóficas, talvez até um pouco dramáticas. E para isso, eu vou chamar um clássico. E não, eu não estou falando do nosso tema. É o nosso clássico integrante, o Paulinho V. Olá, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Perdidos. Estamos aqui hoje para falar de uma escritora incrível, né? Que é a Emily St. John Mandel. E a gente vai discutir sobre Estação 11, que é um livraço. Tenho certeza que tanto a Amanda como a nossa convidada são fãs do livro. Devolvo para você, Amanda, apresentar nossa convidada. Paulo, antes só fala pra gente onde que a gente te acha aí nessas internets. Ah, sim. Bom, além de vocês me encontrarem aqui no Perdidos na Estante, né? Eventualmente estou trabalhando em algum episódio, mas vocês também podem me encontrar lá no Ficções Humanas, né? No www.ficçõeshumanas.com.br, que é um blog voltado para fantasia e ficção científica. E nas redes sociais do Ficções também. E também estou aqui para me ajudar, porque esse livro, gente, requer uma carga de conhecimento de literatura inglesa, né? Então, eu encontrei a convidada perfeita. Sabrina, seja muito bem-vinda ao Perdidos. Obrigada, Amanda. Então, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou professora de língua inglesa, né? E sou apaixonada com ficção científica. Inclusive, eu até aprendi inglês com videogames e livros de ficção científica por aí. Tenho uma paixão imensa por essas narrativas da literatura da imaginação, sabe? Esse livro é um exemplo especialíssimo disso, de misturar um clássico com um contemporâneo num fim do mundo. É isso aí. E falando em fim do mundo, porém apenas fim da apresentação, Sabrina, pode falar a sua rede social, onde o pessoal te encontra, projeto? Hoje eu tenho projeto de aulas de inglês e um pouquinho de narrar poemas e afins no @HelloBHidiomas. E meu privado mesmo, que é o @SairGomes. No Sair Gomes eu trato um pouquinho das coisas que eu faço no doutorado e afins, que eu pesquiso videogame, feminismo e ecocrítica. Então, aí lá vocês acham uma coisa ou outra. Muito legal. E deixo, inclusive, para falar que essa questão da dramatização dos poemas é muito bonito. Deixa eu fazer uma indicação agora sobre isso, aproveitando que a gente vai falar. O Sir Patrick Stewart, lá, o famoso Capitão Picard, ele fez durante a pandemia a narração de todos os sonetos de Shakespeare. Ah, que lindo! Então é lindo porque ele fez primeiro o soneto no inglês clássico ali, que o Shakespeare escrevia, e ele fez uma versão atualizada deles. Então todo dia, durante esse primeiro ano da pandemia, ele leu um soneto sempre a versão do inglês atualizado e a versão do inglês arcaico. É muito interessante, muito legal, e foi essa retomada shakespeariana ali que ele promoveu. Inclusive, isso tem absolutamente tudo a ver com o nosso tema, porque nós vamos falar hoje, ouvinte, sobre o livro Estação 11, como o Paulinho já falou. Eu sou a sua host para esse episódio. Você me encontra nas redes sociais, no Instagram como Manda_Barreiro e aqui no Perdidos. Gente, eu quero aqui abrir um espaço para mandar um beijo para aquela galera super do podcast Dossiê Snicket. O Gabriel Martins, a Tashi, o Felipe Cavalcante e o Peu. Vocês são uns lindos. Beijos! Se você também quer receber nossos beijos, comenta lá com a gente nas redes sociais ou manda um direct, tudo bem, pode ser assim também. Lá para o @PerdidosNaEstantePod de podcast no Instagram e o @PerdidosEstante no Twitter. E aí você ganha um beijinho nosso. Eu vou chamar o assistente para ele nos contar os dados básicos do livro e nós voltamos já já.
Estação 11, escrito por Emily St. John Mandel em 2014, é um romance ficcional pós-apocalíptico e pós-pandêmico sobre o terrível contágio de uma variante letal do vírus da gripe suína, levando ao colapso da humanidade como a conhecemos. Com uma taxa de sobrevivência de apenas 1 para cada 1000 infectados, a luta pela sobrevivência nunca foi tão necessária, mas o livro nos leva a refletir. Sobreviver é o suficiente? Então vamos falar, né, gente, de apocalipse, fim do mundo, pós-pandemia. E agora, José? Não, peraí, esse é outro autor, né? Esse é outro autor clássico. A questão é a seguinte: nós estamos aqui no Estação 11 vivendo em um mundo que foi afligido por uma pandemia global e extremamente letal, e essas pessoas que sobreviveram precisam de um estímulo para continuar, né, gente? Porque eu acho que esse é o cerne da questão do livro. Então, vamos aqui iniciar chamando o querido Paulinho V para nos contar de uma forma mais divertida, mais leve, mais suave, essa sinopse da Estação 11 como uma notícia dramática sobre o fim do mundo. Atenção, atenção! Arthur acaba de falecer, o nosso grande ator de teatro. Estava finalizando sua apresentação de Rei Lear quando ele cai no palco. Mas estamos tendo problemas por toda a cidade. Atenção, atenção! Comandante Hamilton! Comandante Hamilton! O que está acontecendo aí? Olha, estamos tendo algumas pessoas estranhas andando por toda parte, né? Parece que as pessoas estão caindo com alguma doença, alguma gripe. E não sei mais o que pode estar acontecendo. Passaram-se 20 anos. Comandante Hamilton, o senhor ainda está por aí? Comandante? Comandante? Bom, aqui quem tá falando aqui é a chefe do teatro da Orquestra Sinfônica aqui, da Sinfonia Itinerante. Se você quiser uma apresentação na sua cidade, nos convide, nos chame. Iremos apresentar Shakespeare para você. Mas eu tô procurando o comandante Hamilton. Não, já era. Né? Agora temos que lidar com um novo mundo, uma nova realidade. Agora não temos mais as grandes cidades. Vamos andar por aí, itinerando, vagando. Tem um pessoal morando lá no aeroporto, vocês não querem ir lá, não? Vamos ver, se fizer parte lá da trajetória, a gente vai até lá. Eu acho, inclusive, que a gente devia chamar o Cabuna pra fazer a voz do comandante Hamilton. Oh, meu Deus. Bom, senhoras e senhores, este foi Paulinho V. Esse livro a gente tem que quebrar um pouco, porque senão fica dramático demais. É verdade, é verdade. Então, vamos começar os trabalhos, né? Vocês recomendam a leitura? Esse livro agradou? Olha, aí eu vou falar a minha experiência. Eu li esse livro uns 2 anos atrás, no começo da pandemia, porque tava naquela vibe da sofrência, porque a pessoa gosta da sofrência, né? Aí começou, falei, nossa, o que eu vou ler? Vou ler Camus, vou ler A Peste e tal. Aí numa das listas tava, leia esse livro. Eu peguei, sabe, quando sem pretensão nenhuma, comecei a ler e achei, assim, super cabível para a época na qual eu estava lendo, e foi uma experiência muito bonita, inclusive. Hoje, eu acho que o Covid traz uma leitura diferente de quando ele foi escrito. Eu acho que quando ele foi escrito não tem um terço do impacto que tem pra gente ler isso hoje, depois de tudo que a gente passou nessa pandemia. E é de uma delicadeza, de uma sutileza, e mesmo sendo um livro dramático, ele tem essa nuance de uma esperança no fim. O mundo acabou, né? Mas não é tão fodido que o mundo acabou, né? Entendeu? A autora sabe colocar isso de uma forma muito interessante. São pequenas coisas, pequenas intervenções do pessoal olhando alguma coisa, uma parte contemplativa de um capítulo que dá todo esse tom. A parte que ela descreve alguns figurinos e afins, você tá lá naquela assim, nossa, puta que pariu, eu vou chorar muito. Aí dá uma quebra naquela contemplação e você continua a história
mesmo sendo uma história muito densa e dramática, eu não achei um livro, por exemplo, tão sofrícia. Tem partes do livro que são, inclusive, agradáveis. Inclusive, só pra relembrar aqui, o nosso assistente já comentou, mas só pra relembrar, esse livro foi escrito em 2014, então a gente não tinha a menor sombra de possibilidade naquele momento de pensar em Covid, em pandemia global. Então, realmente, hoje, a leitura desse livro assumiu um tom muito diferente. E você, Paulo? Você comentando sobre a data de publicação do livro, eu fico pensando assim, cara, é incrível como determinadas leituras, elas acabam ecoando, às vezes, muito tempo mais tarde. Às vezes, a gente pensa assim, mas ela escreveu por causa da pandemia. Não, você acabou de falar, né, que o livro foi escrito o quê? 6 anos antes. Eu até posso falar um pouco mais sobre a Emily St. John, porque é uma autora que eu aprendi a ter muito apreço por ela. Eu fico muito triste de não ver a editora investindo mais nela. É uma autora que quase sempre é best-seller do New York Times. Ela já tem 4 livros publicados. Acho que 4 ou 5, não vou me recordar agora. Não é muito difundido aqui no Brasil. Eu mesma não conhecia. Não. E ela tá sempre nos mais vendidos. O último livro dela, que foi The Glass Hotel, que é traduzindo por cima, Hotel de Vidro, foi vencedor de várias premiações, não de ficção científica, de ficção normal, né? De ficção normal, entre aspas, né? De ficção tradicional. Ela lançou esse mês agora, eu tô falando porque eu comprei o livro na mesma hora. Né? Ela acabou de lançar um livro chamado Sea of Tranquility, que fala de uma autora que vai pra Lua e é uma escritora de uma ficção sobre pandemia. O tema é recorrente pra ela. Pra autora. Mas eu acho engraçado que aqui no Brasil a gente não tem essa tradição de publicação de mulheres, principalmente mulheres de ficção científica. Eu acho que teve uma mudança aí um pouquinho com a editora Morro Branco, mas se a gente pensar, por exemplo, Octavia Butler era uma autora super bem sucedida lá nos Estados Unidos. Ela foi chegar aqui no Brasil tem nem 10 anos. Até os próprios livros da Ursula Le Guin. Eu vejo assim que aqui no Brasil o público que consome ficção científica, na verdade gosta de uma space opera e blockbusters de ficção científica. Mas hoje isso está mudando. O nicho de ficção científica era muito voltado às publicações, tudo isso era muito voltado para esse público, que gostava desse tipo de ficção científica. Que gostava do Asimov, né? Fundação, né, no caso, Duna, enfim. E o pessoal ali do Star Wars, Star Trek, coisas do tipo. Mas assim, a ficção científica é muito maior que isso. Mas tem uma questão do anti-academicismo da ficção científica, né? Mas eu creio que, inclusive, isso tenha deixado a ficção científica um pouco estereotipada aqui no Brasil. Essa coisa de, sei lá, fã de Star Wars. Ponto. A gente pode ver, Amanda, pelo fato de alguns autores da ficção tradicional, né? Eu detesto usar essa separação, né? Porque eu acho que pra mim tudo é ficção. Mas alguns autores da ficção tradicional têm se aventurado em escrever ficção de gênero. A gente pode tirar isso pelo... Detesto mencionar ele, mas é o que sempre vem na mente, que ele já tomou um expor da Ursula Le Guin muitos anos atrás. Mas o Ishiguro é um cara que costuma escrever muita ficção científica. E é um cara que detesta ser chamado de autor de ficção científica. Margaret Atwood, apesar de ser uma escritora conhecida pelas suas distopias, ela é uma escritora de ficção tradicional. Vasta produção dela é voltada para ficção científica, mas ela escreve poesia. Ela escreve outras coisas também, mas a Atwood, inclusive, tem uma obra bem prolífica no tema pós-pandêmico também. Inclusive, deixo aqui a indicação da trilogia do Oryx and Crake, porque esse livro tem algumas partes que remetem um pouco a essa questão da sobrevivência, né? Pedi desculpinhas pra Amanda, porque eu fiz a pobrezinha da Amanda ler esse livro, cara. Não, eu adoro esse livro, Paula. Ele é traumatizante, é uma experiência única. Única, mas eu gosto muito. Tem seu valor, só você tem que estar psicologicamente preparado pra leitura. Então, Paulo, e aí? Bom, depois de tudo que você falou, acho que você recomenda, né, Paulo? Recomendo a leitura, sim, porque a autora, ela tem uma escrita, porque ela é uma escrita bem clássica, né? Se você for pegar, ela foge um pouquinho até dos padrões que a gente vê nos dias de hoje, que é aquela coisa da escrita mais dinâmica, muito diálogo, muita mudança de ponto de vista. Você percebe que ela tem uma formação muito do teatro, ela faz mudanças de cena com muita frequência, ela tem um domínio disso. Ela consegue
pular de um lugar para o outro com muita facilidade e sem precisar colocar qualquer indicador de mudança temporal ou geográfica. Às vezes você vê que ela volta para trás no tempo e daqui a pouco ela muda de núcleo e ela vai para outro lugar e ela volta e ela vai, entendeu? E isso ela faz com uma fluidez que é incrível numa autora. A gente não vê isso com tanta frequência. Eu gosto muito dela. Mas isso é uma coisa da escola clássica mesmo da literatura de língua inglesa. Quando você pensa no próprio Shakespeare, quando você pensa ali no Edgar Allan Poe, quando você pensa no William Dafoe, nos contos curtos do Dickens, tem essa mudança muito brusca. E ela vem dessa escola clássica aí. Você sente isso na própria forma como ela estrutura o texto. Queria, inclusive, acrescentar um ponto que eu realmente também achei a escrita da Emily St. John Mandel muito boa, de muita qualidade. Queria ressaltar que não só ela brinca com essa questão temporal e tudo mais, essa fluidez do livro, como ela também brinca com gêneros textuais dentro do próprio livro. Porque, do nada, você acaba ali aquela narrativa e você vira a página e tem um formato de entrevista. Como assim? O que aconteceu aqui aí? Mas você pega, assim, não precisa de, realmente, como o Paulo falou, de indicativos. Tudo se encaixa. Tem ali no meio uma carta, tem uma entrevista, tem a narrativa, sabe, segue o baile. E do nada ela corta. É bem interessante a escrita dela. E tem uma questão da sonoridade quando se lê o texto em inglês que é muito bonita. É um texto que flui sonoramente falando. Se você lê partes em voz alta, tem uma reverberação muito forte. Eu gosto, até comentei que eu falei que eu não achei ninguém pra ler esse livro comigo, que eu coloquei meus alunos pra ler. Porque professor pode fazer isso mesmo, a gente tá querendo a ajudinha, vem cá, lê comigo. Mas eu fiz isso muito com os meninos pra treinar a questão de sonoridade fonética. É um texto que você consegue sentir uma onda de pronúncia e que isso cria uma significação. Aquela palavra ela não foi escolhida só pelo sentido, ela foi escolhida pela sonoridade. E isso dá outra camada ainda melhor no texto pra mim, porque você vê um cuidado com a escrita que não é todo autor que tem. É o cuidado de um autor que ele quer que o texto seja lido em voz alta, que ele quer que o texto tenha essa reverberação teatral que é da própria narrativa. Então, eu fiquei muito fã, porque foi um livro que eu li, assim, sabe aquelas listas, livros do não sei o quê, que você tinha zero pretensão, e foi uma surpresa maravilhosa por isso. Eu falei assim, gente, que livro foda, olha como é que a mulher fez uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, pra tudo ter uma amarração dentro do próprio conteúdo da narrativa. A gente pode até não gostar muito da história, ou não se identificar com algum trecho da história, mas, assim, se você for pegar tecnicamente, é um livro muito, muito bem escrito. E é pra poucos. Eu quero falar, inclusive, um pouco melhor sobre isso no próximo bloco, Paulo. Mas é normal. Eu tive uma experiência meio estragada com esse livro, porque eu tinha lido outras obras da Emily antes de ler Estação 11. Muito curioso. Eu li por último Estação 11. Eu li primeiro The Glass Hotel, o outro que é o Last Night in Montreal. São outros livros dela. E eu fui ler por causa da série. E eu gostei muito mais da série do que do livro. Ai, Paulo, não vamos começar a polêmica agora. Guarda para daqui a pouco. Mas eu quero fazer uma pergunta muito difícil pra vocês. Hipoteticamente, se vocês só pudessem levar um único livro ou qualquer produção literária com você em uma jornada por esse mundo pós-apocalíptico ali do Estação 11, qual seria esse livro e por quê? Assim, um porquê bem, bem rapidinho. Como eu gosto da sofrência, então levaria uma coisa da sofrência mesmo. Pensei muito e falei assim, não, gente, meu top 5 tem muita sofrência, mas eu quero uma sofrência mais esperançosa. Eu levaria Os Despossuídos. Nossa! Porque... Paulo quase engasgou. Eu pensando que ela ia levar Pequeno Príncipe, alguma coisa do gênero, assim. Não, esse é o menos sofrência. Eu fiquei assim, gente, é Vidas Secas ou Despossuídos? O que eu vou ficar mais triste? Gente, eu não ia aguentar ler A Morte da Baleia o tempo todo pós-pandemia. Não!
Pois é. Mas aí eu falei assim, não, Despossuídos justamente, eu não ia aguentar a morte da baleia, porque eu fico pensando assim, gente, o mundo acabou, os pets acabaram, o que eu vou fazer? Eu tenho 2 cachorros aqui, amores da vida, então eu fiquei, notem seus Despossuídos, porque eu acho que é uma lição pra gente viver no fim do mundo também, porque é opulência e escassez. Aí você fica vendo, mesmo na opulência, assim, o negócio tá fodido. Então, não tá tão ruim viver na escassez aqui do fim do mundo. Aí dá uma pontinha de esperança. Entendi, faz sentido. E você, Paulo? Eu vou por um outro lado, porque, assim, eu tenho uma relação muito especial com esse livro. Pior que eu tô com medo de reler ele hoje. Eu tenho muito isso. Eu tenho muito medo de reler ele hoje e não achar a mesma coisa que eu achei quando li pela primeira vez. Tem alguns que ficam melhor na nossa memória, né? Sim, né? E eu tenho certeza porque é um cara que escreveu numa outra época, com uma outra mentalidade, entendeu? Mas é o primeiro livro de ficção científica que eu li na vida. Eu li com 11 anos. E é o Duna. Mas posso falar? Reli tem pouco tempo. Tem algumas coisas problemáticas, mas não é tão ruim quanto eu achava que ia ser. Você lê Asimov várias vezes, você perde um pouquinho da sua alma cada vez que você relê Asimov. Não, mas Asimov é tenso, cara. Como feminista, eu tenho muitos problemas com Asimov. Com o Duna eu não tive. E até tem aquele negócio, tem umas coisas cultural ali que você fica assim, não, por que essa desapropriação? Mas, no geral, não é um livro ruim de se reler. E você, Amandinha? Quero saber. Não vai levar conta da Aya, não, né? Por favor, né? Então, eu até achei que seria difícil, mas na verdade foi uma escolha muito óbvia. Só podia ser. Eu levaria com certeza 100 Anos de Solidão, porque é o meu livro. É aquele livro que eu acho que eu leria até o fim do mundo e cada vez que eu lesse eu iria entender alguma coisa diferente. E, dito isso, gente, vamos para a nossa brincadeira, né? A parte mais divertida, mais gostosa, mais livre, que é o bloco com spoilers. O livro ganhou um Arthur C. Clarke Award, premiação para os melhores romances em ficção científica, em 2015, e também um Toronto Book Award, premiação canadense, no mesmo ano. Estação 11 também foi finalista no ano de 2014 em algumas premiações, como o National Book Award, Ben Faulkner Awards e Bailey's Women's Prize for Fiction. Ouvinte, se você não leu Estação 11 até agora, aqui você vai encontrar spoilers. Então fique por sua conta e risco, mas sempre é indicado que você volte, leia o livro e torne a ouvir aqui o nosso episódio para discussão com spoilers. Bom, gente, temos uma coleção de personagens aqui para tratar, mas eu escolhi só alguns que são os mais impactantes, assim, pelo menos na minha opinião, mas de repente vocês podem imaginar algum diferente, podem comentar também. E eu queria saber a opinião de vocês sobre esses personagens, assim, rolou uma identificação, por exemplo, com a Kirsten, com o Profeta, com o Arthur Leander, com o Clarke, porque temos alguns pontos de vista ali, né, acontecendo no livro. Teve essa identificação? Vocês gostaram dos personagens? O Arthur Leander, eu lia e falava assim, gente, isso é meus amigos da arte. Nossa senhora, é aquelas pessoas assim que a gente convive porque gosta, porque é difícil de tolerar. Não aguento, esse homem é muito chato. Na série eu acho que ele ficou até mais tolerável. Concordo plenamente com você. Mas no livro, que ranço, que homem nojento. Eu ainda falei, daqui a pouco o homem vai fazer uma performance aí com, sei lá, uns LED de luz. Não dava, gente, não dava. Pra mim, eu acho que o mais impactante foi isso, porque é o nojinho que eu tomei. Mas, em compensação, eu acho muito interessante que um personagem que morre no primeiro capítulo do livro é tão presente, tão impactante e vive sendo revivido ali durante a história. Eu achei isso fascinante. Sabe, assim, até as últimas páginas, Arthur Leander, meu Deus, o homem não descansa, tá lá se revirando no caixão. Eu achei que a série, ela fez melhor nessa coisa de interconectar ele com a história, porque no livro ele parece só um cara que morreu e assim, foi uma data específica dentro do livro, né, que antes e depois, porque eu ficava procurando aquela conexão e não via, assim, tanto. Eu vou te falar que no livro eu tenho pode ter sido só uma impressão minha de leitura, mas eu tive a leve sensação de que o Arthur Leander parece mais um
sei lá, uma compulsão da Kirsten, sabe, uma tábua de salvação que ela se agarrou. E ela é completamente obcecada por ele. Tem momentos que isso fica muito chato. E ela, igual uma paranoica, pegando os recortes da ex-esposa, não sei o quê. Não tem motivo pra isso. Mulher, descansa. Não, e não tem motivo pra isso. Não vou ficar entrando tanto no detalhe da série. Mas a série, ela faz esse caminho melhor. O que me parece é que a Kirsten, ela tá procurando alguma maneira de se recordar de um período que já passou da vida dela. Mas eu acho que faz sentido, por exemplo, quando você pensa que ela foi uma criança, que a vida dela era se tornar uma atriz shakespeariana, e é o que ela consegue manter do sonho. Então, o Arthur Leander é o que ela consegue manter do sonho. Então, ela revive aquele sonho eternamente. Aquele momento de glória dela, né? De eu estava no palco junto com o Arthur Leander. E legal que o livro mostra que ele, na verdade, é um ator meio fracassado, assim, né? Bem mediano, Pô, como assim? Mas ela fala dele com uma veneração. E tem um outro detalhe também sobre a Kirsten, que no livro ela até... Não vou falar muito da série também, não. Mas no livro ela até tem o irmão, porém, dá a entender o tempo todo que ela é uma criança extremamente solitária e infeliz. E aquele homem que é uma celebridade, pra uma criança, isso é muita coisa. Ele tá dedicando tempo a ela, ele deu um presente especial a ela, ele, enfim, dá aquela atenção, tem aquele mínimo de cuidado. Ela acha que aquilo é... Uau! Nossa, esse cara é um deus! Eu, inclusive, também não gostei muito da Kirsten do livro. Acho que eu gostei mais da do livro do que da série, mas, assim, eu tive uma dificuldade com os personagens, eu vou ser bem sincera com vocês, que eu não senti os personagens muito humanos. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Eu não senti os personagens muito próximos de mim. Você não teve empatia por eles? Não rolou muita empatia. Muitos momentos, assim, meio chocantes passaram e eu fiquei... Nossa, passou. Não sei se vocês tiveram uma impressão assim também, ou se foi... Não sei, pode ter sido um momento meu também. Sim e não. Com o Arthur Leander e a Kirsten, eu senti eles humanos, mas eu não tive empatia porque eu achei o povo chato. Os dois, eles têm um pouquinho desse quê de... Nossa, eu sou muito artístico. Tem até uma sofrência muito teatral, sabe? Sim. É uma sofrência teatral, mas, por exemplo, na sofrência do Profeta ou da Miranda, eu senti uma humanidade mais pungente. A Miranda eu identifiquei, eu gostei muito. Eu também gostei da Miranda. Também gostei muito da história da Miranda, entendeu? Porque a gente acaba vendo o quanto ela sacrificou numa relação que ela via que não ia pra frente. Toda aquela situação dela se sentir sem espaço e ela querer o espaço dela, ela querer ter a sua autorrealização. E ela está presa no casamento de uma pessoa que é vaidosa, narcisista, tenta criar uma aura que não existe. Eu acho que muito dessa ira do Arthur Leander vem dessa coisa de ele não ter se realizado como ator. Ele fica só nos papéis medíocrezinhos lá, né? Ele tenta fazer a fórmula de Hollywood. E aí, como ele não consegue ir bem profissionalmente, ele acaba incorporando o espírito hollywoodiano dentro dele. E aí ele começa a fazer um monte de merda, um monte de bobagem. E quando você pensa, isso é a história da grande maioria das mulheres. A história da Miranda me lembra muito aquele filme, gente, com o cara lá, o Driver, História de um Casamento. Porque é o mesmo sentimento que a mulher do História de um Casamento tem, que é ela tem que lidar com um cara que não é necessariamente ruim, mas também não é necessariamente bom para ela. E aí você fica vendo essa história reverberando em histórias de várias e várias e várias mulheres talentosas que não conseguem ir além porque tem um encosto. Literalmente o encosto tá lá sobre o
ombro pesando. Por mais que ele tenha feito a separação, né? Ele se envolveu com a mãe do cara lá, não vou falar o nome do cara lá, não é spoiler demais. E depois ele se envolve com uma ajudante da peça teatral lá. Perceba, por mais que ele esteja solitário, ele não sente solidão por ter perdido a esposa, ou por ter perdido aquela mulher que ele ama. Não, ele se sente solitário porque ele está sozinho. Só isso. Não importa com quem seja. Ele, na série, acho que eles exploram de uma outra maneira. Eles dão um aspecto mais romântico à coisa. Mas aqui no livro é muito seco. Ele não sente falta da Miranda. Quando a Miranda vai visitar ele em Nova York, e aí eles têm aquela conversa, aquele momento estranho, né, entre eles, ele não tá sentindo falta dela. Tem uma outra coisa. Ele incorpora tanto o espírito de ator de Hollywood, né, e o próprio Clark reclama disso, que parece que ele tá o tempo todo atuando. Sabe, quando eles estão no restaurante, tem uns caras ali me olhando, ele faz uma cara, tipo, parece que ele está de perfil para ser filmado. Chega a ser ridículo. Mas é por isso que ele é um ator medíocre, gente. Ele não sabe nem o que é o sentimento de solidão. Duas coisas sobre ele. Uma é que, na verdade, eu acho que ele não é só um medíocre, né, pra ser bem gentil, na verdade. Como ator, ele também é como pessoa. Ele não se realizou na esfera familiar, ele não tem um bom relacionamento com o filho, ele não se realizou amorosamente, nada que ele fez, assim, foi muito pra frente, porque ele é supérfluo, ele é fútil, ele é vaidoso. Mas sobre a Miranda, eu sinto no livro que a Miranda estava aprisionada numa vida em que ela se sentia espectadora e não protagonista, né? Nem participante, nem coadjuvante ela era. Ela estava assistindo a um espetáculo do qual ela não fazia parte. Ela, em muitos momentos no livro, ela fala: eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Esse aqui não é meu mundo, isso não me pertence, etc. Ela não tinha um agenciamento da sua própria vida. Não, e ela não queria aquilo, ela não queria fama, nem todo mundo quer fama, né, gente? Também gostei muito dela. Mais algum personagem que vocês gostariam de comentar? Não, né? Eu senti um distanciamento muito grande dos personagens, mesmo os que eu gostei. Aquela coisa também, essa escrita clássica, ela tem esse lado da beleza, do encadeamento de palavras, mas ao mesmo tempo tem esse problema com os personagens. Do distanciamento, sim. Bom, então assim, já que estamos falando de clássicos, vamos falar então da Sinfonia Itinerante. A Sinfonia Itinerante, que só performa Shakespeare. Acho que a primeira performance deles é Sonho de uma Noite de Verão, se eu não estou enganada. O que vocês acham do papel deles como essa força que leva Shakespeare para as pessoas, que leva música clássica, até porque, lembrando, né, eles não têm como utilizar instrumentos eletrônicos e música sintética porque eles não têm eletricidade, então eles só têm os instrumentos clássicos. O que vocês acham deles como esses agentes da... como eu posso falar? Da cultura? Eu morri de rir que eu tava lendo esse livro, eu lembrei de aulas de teoria literária de muitos e muitos anos atrás, de um professor que eu tinha que odiava o Harold Bloom porque ele falava bem do Shakespeare. Ele falava assim: não acho isso tudo, acho um absurdo. Esse cara aí, esse crítico, Harold Bloom, só fica falando de Shakespeare, que tudo é Shakespeare, Shakespeare criou os gêneros literários. E eu me sentia assim péssima porque eu gosto muito de Shakespeare. Eu acho que é inegável o papel dele. Tudo bem que eu acho que Harold Bloom exagera um pouquinho ali pra falar de Shakespeare, mas não tem como não sentir que tem uma força muito grande nesses textos. Poxa, os textos, sei quanto tempo ainda estão tão vivos. É tanta metáfora em cima de metáfora que hoje a gente vive por causa de um texto shakespeariano. É aquilo, né? Shakespeare nunca morreu. Sim. A gente também não sabe se existiu, ok, mas o nome ali e essas narrativas que esse nome carrega, elas têm muito poder ainda. Gente, mas é isso que importa, né? Sim. O que ele deixou. Ou... bom, enfim, vocês entenderam. Isso no livro é muito bem marcado, porque eles não fizeram a escolha de outro texto. Fizeram a escolha do texto que todo mundo que estuda teatro, principalmente no país de língua inglesa, vai estudar, vai ler, vai ter o sonho de apresentar. Nossa, eu vou falar um negocinho aqui da série que eu achei, assim, genial. Quando eles colocam o vagão com a frase de Star Trek, pra mim, eu falei assim, gente, o pessoal ainda homenageou
Patrick Stewart aqui porque ele era um ator shakespeariano. E aí ele foi escolhido para ser um capitão de uma nave espacial. E ele tem uma atuação meio shakespeariana, tem umas certas inspirações ali que não tem como fugir, e isso a forma como eles adaptaram foi muito legal. E eu gosto disso na obra dela, que tem uma certa homenagem a Shakespeare, porque é o que o pessoal leu, é o que o pessoal conviveu, não deixa de reverberar. Quando você pensa Sonhos de uma Noite de Verão, é uma história que vai te fazer rir em qualquer época da vida, porque é leve. Quando você pega Tempestade, você vai tomar ódio do cientista. Não tem jeito. Você vai ver Macbeth ou Rei Lear, você vai odiar o sistema. Isso tem poder ainda. Porque consegue ser atualizado. Não é algo preso, né? Não tá preso naquele tempo. Eu acho engraçada a forma da linguagem. Ela coloca eles atuando com um texto mais clássico. E hoje, até nas próprias performances mais famosinhas de Shakespeare, tem uma atualização do texto, porque se você ficar lá Thou shall see, por aí vai, metade do pessoal não vai entender patavinas, que foi o que aconteceu com... gente, como é que chama o bonitão lá que faz o Loki na Marvel? Tom Hiddleston. Isso. Ele teve um projeto, uns anos atrás, de levar os textos clássicos de Shakespeare sem adaptação às escolas. Ele até fez umas gravações de alguns textos clássicos. Muita coisa é ininteligível. É normal também, porque são novas gerações que têm novas necessidades, né? E precisam conhecer esses clássicos de novas formas. Acho que faz parte. Se vocês chegaram a assistir, é esse filme que foi indicado ao Oscar, a adaptação do Macbeth, com Denzel Washington como Macbeth. Ele tá ali usando o texto clássico, entonado. Ele não tá fazendo diálogo de formato de diálogo contemporâneo. Ele tá entoando o diálogo, tá fazendo um musicado, né? Como Shakespeare ele imaginou para sua peça. Apesar de eu achar as produções da A24 fascinantes, eu amo as produções da A24 Pictures, né? O filme todo em preto e branco, trabalhando luz e sombra, né? Um cenário bem pequeno, claustrofóbico, né? Mas o texto soa bastante estranho para quem não curte, para quem tá vendo ali, eu tô vendo porque eu tô afim de ver, sabe? Tô vendo uma sessão da tarde, sentado aqui com a minha família assistir. É estranho, não é um negócio simples de assistir. Não é mesmo. Louvo o esforço da Emily St. John porque ela trouxe o Shakespeare, ela trouxe elementos clássicos e ela juntou com elementos de cultura pop, porque temos uma história em quadrinhos de ficção científica, temos referência ao Star Trek, temos referência a uma trilogia distópica chamada A Passagem, do Justin Cronin. E tudo isso tá ali junto. E tudo isso faz sentido junto. Porque Shakespeare não precisa ser essa coisa distante e amedrontadora, porque as pessoas não entendem o que estão falando, né? E eu acho que, pelo menos eu senti isso na narrativa do livro, o quanto essa arte que eles vão divulgando, que eles vão mantendo viva, acaba sendo ali o motor principal para aquelas cidades que estão no circuito, porque eles ficam aguardando a chegada dessa sinfonia, e eles da sinfonia também vivem em função disso. Então, aí vem essa questão, né? O poder da arte em momentos de crise humanitária. Como é que a gente sobrevive só com necessidades básicas? A gente sobrevive, a gente não vive. Exato. Eu senti que essa noção do poder das histórias, ela tá mais nítida na série do que no livro. Minha visão é que a história, ela tá muito mais intimista. Ela tá muito mais nessa coisa de eu preciso sobreviver e eu preciso avançar. Eu não posso ficar preso ao passado. Tenho que encontrar alguma maneira para que a minha vida, ela possa ter um significado. No entanto, pelo menos aí eu vou colocar o meu ponto de vista, tá? Olhando pela ótica do profeta, essa coisa de não existe o antes, eu acho esse discurso da forma como ele propaga, porque no livro o profeta é muito mais perigoso do que na série. Deram uma amenizada, assim, 100% na série, né? Esse discurso dele tem ares perigosos, porque ignorar completamente o passado também abre brechas para você se distanciar do que é ser humano, do que te levou àquele estágio
para que você não cometa mais aquele erro. Fico com o pé atrás nessa coisa de temos que desconsiderar completamente o passado, né, senhor professor de história? A gente precisa avançar na questão da memória, porque a maneira como ele coloca no livro é muito extrema. Um dos objetivos da história é você tentar aprender com os antepassados. É algo que lá atrás Heródoto colocou isso. A história como a mestra da vida. E a gente tá sempre tentando encontrar qual é o significado dessa frase. A história é a mestra da vida. Mas ela é a mestra em que sentido? Se a gente repete as mesmas coisas que nossos antepassados. Então significa que a gente é burro? Que a gente não tá aprendendo? É isso? E não. É algo muito mais profundo. É algo que vai da vivência e da experiência cotidiana de cada um. Essa é uma discussão que dá pano pra manga. Que eu concordo com você, Amanda, é que assim, o discurso do profeta ainda é mais perigoso porque ele é feito para crianças. Sim, com certeza. Crianças sem escola, sem outra fonte de informação, de um cara extremamente carismático que arrebanha com essa coisa toda. E cá entre nós, pedófilo também, porque isso é muito sutil no livro, mas tá lá. Enfim, eu até entendo essa questão de temos que olhar para o hoje, porque precisamos sobreviver, e eu entendo totalmente isso, porque eles estão em um momento de total atenção, mas eu vejo com cautela esse discurso também de não existe passado. E aí vem o contraste que a própria Sinfonia faz. Eles são quem guarda a memória. Sim. A memória do que vale a pena ser preservado, que para eles é a arte. Eu até vi, eu não vou saber dizer agora onde eu vi, então se alguém falou isso, me perdoe. Entre em contato e eu dou crédito. Eu vi um comentário de que o livro seria sobre a sobrevivência da cultura, da arte, e não da humanidade. Eu acho que foi no The New Yorker. Bom, The New Yorker. Se você ouvir esse podcast... Ai, gente, depois eu confirmo. Aí a gente tá bem, isso do New Yorker escutar a gente. Então. Bom, gente, mas eu não vou deixar vocês impunes e eu vou fazer a pergunta final e matadora. Porque aqui, fazendo a referência ao Star Trek, que é uma grande referência no livro, afinal, eu gostaria que vocês discutissem aqui filosoficamente rapidinho. Por que sobreviver não é suficiente? Nossa, pesado, né? Desculpa, não peguei leve hoje. Quando você pensa assim, o pessoal fala, mas sobreviver é uma questão dos animais instintos. Eu acho também uma grande balela, porque até os bichinhos, eles precisam viver também, sabe? Ainda mais de uma pessoa que vive com bichos em casa, eu sinto que eles precisam viver além de sobreviver, porque é muito triste. É essa questão mesmo da tristeza, é triste só viver. É triste só passar pela vida. É triste não sentir. Eu tive uma discussão há pouco tempo atrás com um amigo meu sobre isso, falando que às vezes a gente que é uma pessoa muito... que tem muitos amores, que é muito intenso no que sente... muitos amores até no sentido literário, de coisa que gosta e tal, que é apaixonado pelas coisas, sofre mais, mas a gente vive, porque até nessa sofrência é uma vida, é uma forma de resistência e de não apenas sobreviver. Os tempos hoje andam tão sombrios quando a gente pensa politicamente, ideologicamente, ou quando você olha qual a situação do país hoje, sei lá, aqui em BH você sai na rua, tá igual quando eu vinha visitar do interior nos anos 80, é muito triste. E aí você olha pra isso e fala assim, poxa, não é pra estar assim, o que eu posso fazer pra essa pessoa não tá só sobrevivendo? Então, sei lá, vou comprar uma caixa de chocolate e dar pra ela, porque eu não consigo mudar a situação dela, mas consigo que em um momento ela possa sentir um prazer de não só sobreviver. Isso eu acho que é uma mensagem importante, que independente de qual fim do mundo a gente esteja experimentando, somente viver te faz menos como pessoa. Um pouco, sabe? Você sente que você tá sem alma, que você é um corpo andante e sua alma já te abandonou há muito tempo. Eu acho engraçado que às vezes algumas coisas acontecem comigo e eu não sei explicar o motivo, né? Parece brincadeira, mas eu tô terminando de ler um livro agora que tem tudo a ver com essa discussão que a gente está fazendo. E eu me fazia essa pergunta ontem, quando o livro entrava nessas partes finais. Lendo o livro
não sei se o pessoal conhece, né? Que é a menina que tinha dons do M.R. Carey. E na narrativa fala de uma personagem chamada Melanie, que é uma menina que ela vive num laboratório. Todos os dias ela é amarrada a uma cadeira de rodas, algemada, amarrada, coloca uma mordaça, coloca um negócio no pescoço pra ela não poder nem se movimentar direito. E ela não entende por quê. Colocam ela pra assistir uma aula, ela assiste várias aulas com vários professores, ela tem a professora favorita. E aí aos pouquinhos na narrativa a gente vai entendendo o que é a história. Então, na verdade, esse mundo, ele passou por uma pandemia também, e é uma reinterpretação de história de zumbis. As pessoas foram infectadas por um fungo, e esse fungo ele faz as pessoas sentirem fome um pelo outro, tendem a devorar uns aos outros. Só que a Melanie, ela é uma menina especial, ela tem um certo controle ainda sobre si. Apesar dela ter o fungo dentro dela, ela não consegue se manter. E é muito interessante você ver a discrepância entre a inocência da personagem e todos os outros que estão ao redor dela, que são cientistas, soldados, professores que estão lá para testar a inteligência da criança frente ao fungo para saber como que se cura esse negócio. E aí a pergunta que se faz ao longo do livro é: quando é que a humanidade deixou de ser humana? Porque uma das principais personagens, que é uma cientista, a doutora Caldwell, ela disseca crianças com a mesma facilidade que eu corto um tomate. Paulo, tá ficando um pouco pesado o clima. Ela abre o cérebro de crianças pra saber o que tem ali dentro. E aí a narrativa gira em torno disso, em torno de quando é que a gente deixou de ser humano? Em que momento que isso aconteceu? Quando é que os fungos são mais seres humanos do que a gente? Porque diante de uma situação limite, as memórias elas vão desaparecendo. A história ela se passa, se não me engano, acho que 16 anos depois que aconteceu a pandemia. E a humanidade tá perdida. Há bolsões de pessoas espalhadas pela Inglaterra, que é onde a história se passa. A gente só vê faminto, como eles são chamados, né? Famintos. A gente só vê famintos em toda parte. Onde estão os seres humanos? Né? Não tem. A única organização de cidade que tinha lá desaparece. Desaparece pela ação dos próprios seres humanos que usam os famintos para poder saquear uma cidade. Percebam, olha como a gente chegou num nível extremo. Claro que a história que a Emily St. John ela coloca pra gente é algo muito mais poético, é algo muito mais melancólico. A história do Carey ela é muito mais nojenta, digamos assim, né? Ela é muito mais cruel. O questionamento é o mesmo, né? Até onde a humanidade ela é humana e até onde a gente é capaz de chegar. Que não deixa de ser o discurso de ensaio sobre a cegueira. Sim. Eu acho que o grande ponto é, se nós só sobrevivermos, ou seja, só atendermos a necessidades básicas, comer, dormir, nós não somos muito mais que animais. Assim, nós somos animais, claro, eu sei disso, mas nós não somos muito mais do que seres irracionais. Nós só estamos fazendo necessidades básicas sem vida. É uma sobrevida, como a Sabrina comentou antes. Então eu acho que essa questão da animalização, aliás, nós falamos de Vidas Secas antes, Sabrina, e isso acontece em Vidas Secas também. Os personagens não são humanizados, porque eles só sobrevivem. Mas ao mesmo tempo eles são extremamente humanos. São. O que eu acho interessante no Vidas Secas é que você pega, por exemplo, a baleia, que tem nome, uma cachorrinha, e ela tem nome. E você tem os dois filhos do casal que não tem nome na história. Esse contraponto é uma marca muito forte dessa violência, enfim, derivada da necessidade extrema de sobreviver. As relações humanas ficam comprometidas. As pessoas colocam isso em segundo plano, porque a prioridade é encontrar comida, é se alimentar e não morrer de fome. Então todo o restante vem depois. E isso é um perigo. Que é uma coisa que eu acho que os 2010 pra frente tem usado muito. Quando você pensa em produções midiáticas, até o perigosíssimo, eu tenho até alguns problemas em relação a ele, que é o Attack on Titan. O Attack on Titan discute isso, mas de uma forma, vamos colocar que tem uma estética e outras coisas ali que eu discordo muito de como foi construído, mas a discussão tá lá. Até que ponto você é humano ou você vai virar um mindless titã lá comendo pessoas? Pois é. Então eu vou deixar essa reflexão com o ouvinte também. E aí, ouvinte, por que sobreviver não é suficiente? Isso dá uma discussão, gente, que daria vários episódios só disso.
Bom, agradeço muito, Sabrina. Muito obrigada, seja muito bem-vinda ao Perdidos e muito obrigada pela sua participação, foi muito especial a sua contribuição. Paulo, já é de casa, né? Já tá aqui há mais tempo que eu, né, Paulo? Apesar de que esse ano tá meio complicado, mas a gente tá levando. É nosso membro clássico, MC Paulinho V. E, gente, muito obrigada pela sua escuta atenta, ouvinte. Espero que você tenha gostado do episódio. Deixa um comentário pra gente e, poxa, siga lá nas redes e nos vemos no próximo episódio sobre a série. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor_cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosestante e instagram.com/perdidosnaestantepod. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação, Amanda Barreiro, Paulo Vinícius e Sabrina. Pauta, Amanda Barreiro. Assistente e edição, Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento especial dos nossos apoiadores. A vocês todo o nosso carinho. Mas um agradecimento especial vai para a Erexu, Aline Bergamo, a Mauri Silva Filho, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécius Duran, Daiane Silva Souza, Deise Cristina, Fernanda Cortez, Igor Baggio, Lucas Roberto Domingos, Lubento, Luciano Terra, Luiz Henrique Soares, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Lente. A todos vocês, nosso muito obrigado. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.